A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala aqui é o pastor Diogo da Igreja Evangélica Eclésia. Não sei se para você é bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Algo que eu levantei pela manhã e já começou a arder uma vontade até de fugir do meu natural, que é fazer essa gravação, mas eu queria compartilhar algo com você que pode abençoar a sua vida. Eu queria que você ficasse atento a essas palavras que estão lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Vamos falar sobre a Arca de Noé. Então preste atenção nesses versículos aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos, e contigo macho e fêmea serão. Das árvores conforme a sua espécie, de todos os animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e a junta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então você conhece muito, desde criança, né, a gente conhece e é falado sobre a Arca de Noé. Mas eu queria compartilhar com você aqui sobre 2 pontos que eu acho muito importantes, muito interessantes nessa passagem. O primeiro ponto é saber viver com as diferenças dentro do propósito. Por quê? Se a gente parar para poder analisar, isso foi o evangelista Sóstenes uma vez pregando na nossa igreja, e eu achei muito interessante isso. Porque se a gente parar para poder analisar, dentro da Arca de Noé, vamos pegar um exemplo, tinha um leão, né, conhecido aí como o rei da selva, e tinha também a zebra. Então se a gente parar para poder analisar, existia a cadeia alimentar, estava toda ali dentro da arca. Então o leão, ele olhava para a zebra e falava: lá na selva eu acabava com você, hein? Então o que eu acho interessante sobre você saber viver com as diferenças dentro do propósito, porque tinha um leão, tinha a zebra, dentro da cadeia alimentar, a zebra ali era alimento do leão. Mas dentro de um propósito de Deus, o leão não podia tocar na zebra. Porque todos ali estavam no mesmo propósito que Deus estabeleceu da sobrevivência da humanidade através deles. Então o que isso trazendo hoje, esse primeiro ponto, trazendo isso para nossas vidas? Nós precisamos aprender a viver com as diferenças. Porque podemos ter algum tipo de dificuldade com alguma pessoa, podemos ter algum tipo de problema com alguma pessoa, mas nós estamos no mesmo barco. Nós estamos todos juntos pensando num mesmo propósito. Então, mesmo que existam diferenças, nós precisamos aprender a viver com essas diferenças. Porque da mesma forma que talvez você encontre falhas e defeitos no seu irmão, você também possui defeitos e falhas. Então, o que talvez o que o irmão faz em algum determinado momento te magoou, te confrontou, você também pode ter sido esse instrumento para outra pessoa. Então, nós precisamos aprender a viver com as diferenças, porque estamos todos juntos no mesmo barco, com o mesmo
propósito. Isso é importante demais, querido. Eu achei isso muito importante. Nós precisamos aprender a viver com as diferenças. Nós precisamos respeitar as diferenças. Entender que nós somos falhos, em algum determinado momento eu posso te magoar, você pode me magoar, mas com o sentimento de Jesus em nossas vidas nós vamos perdoar e vamos viver, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que a minha, do que a sua vontade. Então aprenda a viver com as diferenças debaixo de um propósito que Deus tem para as nossas vidas. Isso é importante demais. E um segundo ponto que eu também acho bastante importante, eu achei que se fala aqui na construção da arca, Deus deu várias direções para Noé, sendo que um ponto aqui dentro, você que conhece embarcação 1000 vezes melhor do que eu, as minhas embarcações conheço só a barca para poder pegar Rio, Niterói, Niterói, Rio, e eu acho interessante que não fala aqui sobre o timão, sobre algo que pudesse controlar a barca, sobre algo que pudesse direcionar a barca. Deus não dá essa orientação para Noé. E o que eu aprendo com isso? Normalmente na embarcação você tem o timão ali que você pode controlar, vai para a esquerda, vai para a direita, tem as velas, e não existe essa orientação de Deus. Por quê? Porque Noé estava em total dependência de Deus. Não era necessário que Noé controlasse nada em direção da arca, né? Não era necessário que Noé ele direcionasse a arca, ia para a direita, se ia para a esquerda, se viesse uma grande onda, talvez ele não tinha o controle de nada disso, porque a arca estava em total controle e comando de Deus. E você pode parar para poder analisar, Deus manda Noé entrar com sua família dentro da arca. Então, se você juntar tudo isso, é você e sua família, talvez dentro de uma arca, é você, pastor de igreja, junto com a sua igreja, dentro de uma arca, dentro de um mesmo ambiente, em que esse ambiente precisa estar com total controle e comando de Deus. Deus não quer que você direcione se vai para a esquerda ou para a direita, não. Deixe esse controle nas mãos de Deus. Deixa que Deus comande essa parte. Você só precisa estar dentro da arca, dentro do meio ambiente, com sua família, com sua igreja e deixar Ele comandar, porque Ele sabe qual é a melhor direção. Então, aprenda a viver com as diferenças dentro do propósito, ponto 1. E ponto 2, permita que Deus esteja no controle e no comando dessa embarcação. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos com isso alcançar o propósito final. Pela obediência de Noé, por mais louco que fosse essa situação, construiu uma arca, não chovia, depois vai vir um dilúvio. Noé em todo momento obedeceu, não vê questionamento de Noé. E por causa disso, até nós estamos aqui hoje, porque Noé obedeceu a palavra e o comando de Deus. Então permita que Deus seja tudo na sua vida. A sua parte, viver com as diferenças, é a nossa parte, nós precisamos viver, nós estamos aqui. E agora, o comando da embarcação, deixa que Deus tenha, porque nós vamos experimentar algo incrível da parte de Deus. Amém, meu querido? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e algum dia da semana, de segunda a domingo, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja o comandante dessa embarcação. E tenho certeza que você experimentará coisas incríveis da parte de Deus quando você obedecê-lo, quando você se deixar guiar por Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça de uma coisa principal, que eu amo dizer isso. Nós fomos convocados por Deus para uma grande obra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.